Bem, aproveitando que teremos prova de seleção para a Petrobras, né, para diversos cargos agora no dia 20 de fevereiro, eu vou fazer uma prova da mesma banca que vai estar fazendo, né, vai ser responsável por essa prova agora no dia 20. Então, em 2007, o SESC, né, que hoje é Sebrasp, eles foram responsáveis pela prova de engenheiro de equipamentos júnior, né? Toda a prova, mas no meu caso eu vou falar da prova de engenheiro de equipamentos júnior de mecânica. E o que eu percebi é que eu fui buscar o edital de 2007 e eles reproduziram exatamente o mesmo edital, com a diferença que entraram agora para a área de dados, né, inteligência artificial, que é uma coisa, né, de 2007 não tinha na época, né? Então, o que que acontece? Eu vou pegar exatamente esse edital e a gente vai ver que a prova tem uma característica, que ela vai seguindo ponto a ponto que está no edital. Então, uma das formas melhores para estudar é se preparar para cada item do edital, porque eles cobram cada item, né, de uma forma bem bacana mesmo, que eu acho que fica até bom para quem estuda. Então, aqui, ó, substâncias termodinâmicas com composição química invariável são empregadas em certo dispositivo ou processo termodinâmico, entre os fatores por apresentarem alguma característica de interesse do projetista. O que acontece? A prova, se você pegar o edital, ele começa com termodinâmica. Então, hoje eu devo fazer 5, né, da primeira parte, e eu vou seguindo assim, eles dividem, da forma que eles dividiram, eu vou dividir essas apresentações aqui. Então, olha só, então, a partir dessa assertiva, julgue os itens a seguir. Então, em relação às propriedades termodinâmicas de determinadas substâncias, julgue os itens a seguir. A água em ebulição pode apresentar temperatura de 73,15 graus? Então, para você avaliar isso aqui, a melhor forma é você avaliar através dos gráficos de pressão de vapor, né? Então, o que acontece? Existem várias formas de escrever o gráfico. Eu escrevi aqui de uma forma que, como ele falava em relação à temperatura, eu botei temperatura em função da entalpia. Selecionei esse gráfico aqui. E o que tem de legal nesse gráfico é porque ele vai mostrando cada linha azul aqui é uma linha de pressão constante. Tá vendo? Ó? Aí, se a gente pegasse numa temperatura de 73,15 graus, aproximadamente aqui, a gente iria ver o seguinte, que é possível sim, você poderia, a 73,15, ó, traçar e perceber que nessa linha aqui, nessa pressão, você teria pontos de início e final de processo de ebulição. Então, essa região aqui, ela está na fase líquida, quando chega aqui, ela entra num processo de ebulição e passa a ser vapor saturado, ou seja, parte líquida, parte vapor. A gente pode, uma coisa que é importante estudar também, que pode ser cobrado, depois a gente pode estar estudando isso, é que de acordo com a posição que você mede aqui a entalpia, você vai ter uma porcentagem de vapor saturado. A gente chama de título isso aqui. Pode ser calculado esse título, né? Você pode encontrar esse título de uma forma bem simples. Então, assim, ele chega aqui no título 0, significa nessa posição aqui você não tem vapor. E até um título 1, ou seja, 100% de vapor, e aí passa a ser vapor aquecido. Então, para uma pressão adequada, né, se você diminuir a pressão até esse ponto, sim, você chegou no ponto de 73,15, você vai ter a água num processo de ebulição. Então, essa afirmativa é correta. Olha, segunda afirmativa, o vapor de água pode ser empregado como substância de trabalho de um ciclo de refrigeração com compressor alternativo em pressões abaixo do respectivo ponto triplo. Olha só, eu peguei um sistema aqui que mostra o processo de refrigeração, né, usando um compressor alternativo. E o vapor de água, como a gente viu no item anterior, ele apresenta uma certa limitação. Quando você trabalha abaixo do ponto crítico, o que acontece? Ao trabalhar em compressões abaixo do ponto crítico, você está dizendo que em determinados momentos você vai ter uma mistura de líquido e vapor. E para o compressor, isso pode ser danoso, você pode inutilizar seu equipamento.
Então, o que acontece com a água, ó, como usada como fluido refrigerante? Então, a bomba teria que comprimir, né, a água para ela passar por esse processo e liberar o calor para o ambiente, se resfriar. Ao diminuir de temperatura nesse processo de liberação de calor para o ambiente externo, isso aqui acontece no condensador, pensando no split, aquela parte que fica lá do lado de fora, né? E aí, ao liberar, ela vai para uma válvula e expande. Nesse processo de expansão, há uma redução de temperatura, né? E de pressão também. Então, ao reduzir a temperatura e a pressão nessa válvula de expansão, ele fica numa temperatura menor, o fluido refrigerante, numa temperatura menor do que a temperatura da sala onde você está querendo refrigerar, que é isso que permite a refrigeração. Porque imagina, você teria que tirar calor de uma sala e jogar para o lado de fora. Você não conseguiria fazer esse processo direto, porque a temperatura é praticamente a mesma, né? Para você precisaria de alguém com uma temperatura, algo com uma temperatura menor que a da sala. Por isso, esse processo aqui, para você fazer esse refrigerante diminuir de temperatura através desse processo de expansão e, ao diminuir de temperatura, receber o calor do ambiente. Só que quando ele recebe esse calor, ele se torna vapor de água saturado, porque isso aqui vai estar trabalhando umas temperaturas, olha, numa faixa de temperatura e pressão que você vai ter, pode ter com certeza aí, vapor, mistura de líquido e vapor. Quando isso entra numa bomba alternativa, isso vai danificar o equipamento. Então, para funcionar, teria que ser um fluido refrigerante que eu garantisse que ele chegaria aqui em um estado líquido, para melhorar, né, para poder ser comprimido, ou um estado completamente de vapor, né, para poder ser comprimido e se tornar líquido. Agora, se ele é uma mistura de vapor e líquido, a bomba não funciona nessas condições, ele vai danificar o equipamento. Então, isso aqui está errado. O próximo, ó, o gelo pode ser produzido em um sistema termodinâmico adiabático que contenha água e cujo interior se estabeleça certo nível de vácuo. Então, de novo, ó, você vê que a gente está falando de água e está falando de gráfico. Aqui o gráfico melhor para representar essa questão da obtenção, né, do gelo a partir da fase líquida é esse gráfico de fases da água. Esse diagrama de fase, ó, você tem a pressão e a temperatura. O que acontece? Se você pegar um ponto aqui, você tem água na fase líquida. Se você reduzir a pressão, ó, que é o que ele fala, estabelecer um certo nível de vácuo, ao diminuir a pressão, você pode chegar nessa região aqui, que é uma região da fase sólida. Então, sim, é possível, né, obter gelo a partir de água no estado líquido, simplesmente mexendo com a pressão, reduzindo a pressão. Tá certo? Então, aqui é uma afirmação correta. Aqui, ó, a mudança de estado, a mudança do estado líquido para o sólido tem sempre contração, diminuição do volume específico independente da substância, de forma semelhante ao que ocorre quando o respectivo volume se condensa. Então, aqui, ó, isso aqui, essa questão aqui, é uma questão que você poderia resolver até com conhecimentos do dia a dia, né? O que acontece? Que algumas substâncias, como a água, né, a gente tá vendo que ele insiste muito, né? Você pode usar muito na parte da termodinâmica esses conhecimentos sobre a água, é importante saber das propriedades dela. E uma propriedade importante é essa, ó, a água ela possui uma região aqui onde ela tem uma anomalia. O que acontece? Ao reduzir a temperatura, ó, ao ir caindo a temperatura para lá, a temperatura diminui, o volume dela vai diminuindo, o que acontece com a maioria das substâncias. Porém, quando chega de 4 a 0 graus, ocorre o inverso. Você continua diminuindo a temperatura, mas você vê que o volume começa a aumentar. Isso aí todo mundo já passou por isso no dia a dia. Quando você coloca uma lata de refrigerante no congelador e esquece, quando você vai buscar, ela estufa. Ela aumenta de volume, por quê? Porque a água que está ali dentro, ao passar do 4 para o 0 e começar a se solidificar, ela expande. Então, ela expande durante esse processo. Depois não, depois ela volta às condições da maioria das substâncias, que é continuar reduzindo a temperatura, ela vai continuar reduzindo o volume.
mas ela possui essa região de anomalia aqui. Então, você não pode afirmar que o estado de um líquido para sólido tem sempre contração. No caso da água, não ocorre isso, e outras substâncias também, mas não todas, né? Outra questão também, ó, de gráfico, ó, o CO2 sólido, por ter a pressão do ponto triplo acima de 1 atm, se sublima quando em contato com a atmosfera ao nível do mar, em um local cuja temperatura seja semelhante àquela de solidificação da água. Então, de novo, ó, é bom você ter um entendimento de alguns gráficos. Então, você tem o ponto triplo, ele afirma que o ponto triplo está acima de 1 atm. Ó. Se você pesquisar, você vai verificar que realmente o ponto triplo está em 5,1 atm. E se você colocar o gelo seco nessa pressão, né, abaixo do ponto triplo, num local onde a temperatura for a temperatura de solidificação da água, que é 1 atm, a temperatura de solidificação da água é 0 graus. O que vai acontecer? Ele vai passar do sólido, ele vai sair dessa região aqui que você estava, né, que você soltou, liberou ele lá, para essa região aqui, ou seja, do sólido ele vai passar para o gasoso, que é o que a gente chama de processo de sublimação. A sublimação é a passagem do estado sólido para o gasoso, ou do gasoso para o sólido, sem entrar na fase líquida. E realmente, nessas condições, pelo gráfico, você verifica isso. Então, o que a gente observa? É uma prova, né? Estou pegando só a parte termodinâmica, mas cada vídeo fazer vídeos curtos, seguindo exatamente o edital, que é o que a prova faz. Mas você percebe, assim, conhecimento dos gráficos de algumas substâncias. A água, então, é fundamental. Você tem que conhecer gráfico de pressão da água, de vapor, gráfico de fases da água, ponto crítico da água, para responder essas questões. Então, são questões muito rápidas. Se você tiver em mente os gráficos, você não gasta mais do que 1 minuto para responder cada item desse. Ok? Então, é isso aí.